Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando com mais um programa 7-1. Hoje trazendo um convidado para lá de especial, o Clóvis Munhoz, médico ortopedista, foi durante muitos anos aí médico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Recentemente teve uma batalha aí contra o Covid, graças a Deus está aqui com a gente batendo esse papo, vai falar um pouquinho também sobre isso. E muita coisa legal vai ter nesse programa de hoje. Seja muito bem-vindo, doutor Clóvis. Muito obrigado a vocês pelo convite, extremamente honrado por participar desse canal que está virando um sucesso, graças ao trabalho de vocês, e fico à disposição. Muito obrigado aí pela torcida do problema de saúde que eu passei, e fico à disposição para que vocês precisarem. Maravilha, vamos bater um papo muito legal aí. Léo, você que trouxe o doutor Clóvis aí, dá as boas-vindas para ele. Tá certo. Boa noite, doutor Clóvis. Boa noite, pessoal. Boa noite, seguidores. Eu queria iniciar, antes de formular minha pergunta, parabenizar o doutor Clóvis pela vitória pessoal sobre a Covid. Foi uma luta que ele travou, que enfim, todos nós aí estávamos aqui na torcida. Graças a Deus ele está bem, está aqui agora conosco, concedendo essa entrevista. E, doutor Clóvis, o senhor tem uma história muito bonita, né? Na história do Vasco, né? Começou nos anos 80, veio trabalhando de lá para cá durante muitos anos, até 2015, não é isso? E de lá para cá, nós queríamos saber, né, como é que foi essa convivência aí no Clube do Vasco. O senhor entrou quando era pequeno, no Maracanã, ainda criança. Você tem uma história muito bacana do Vasco. Eu queria, na verdade, saber essa ligação, o lado emocional, não só o médico, mas o lado emocional do Dr. Clóvis com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Veja bem, na realidade, eu sou um apaixonado. Vocês falaram aí que vocês são todos torcedores, né? Então, eu também sou um apaixonado, né? Fui levado a São Januário pelos braços do meu pai, que era um vascaíno tão ferrenho, que ele achava, só para vocês terem uma ideia, né? Ele achava o Roberto Dinamite, que é o meu grande ídolo do Vasco, o maior jogador da história do Vasco, mais de 700 gols na carreira. Eu acho que não tem 10 no mundo com mais de 700 gols. Mas meu pai era um fã tão incondicional do Roberto Dinamite que ele achava que o Roberto era melhor que o Pelé. Tá bom, né? Tá bom para... Deu para explicar. Doutor Clóvis, tem santista no programa, hein? Eu não participo disso, apesar de achar o Roberto ter sido um grande artilheiro, um grande centroavante. Santos e Vasco já jogaram com o mesmo uniforme, dividindo os jogadores. Então, tem uma parceria histórica entre os clubes, não tem problema, não. O Pelé já vestiu a camisa do Vasco, enfim. Dizia que no Rio ele era vascaíno, uma grande figura. Então, eu fui levado pelas mãos do meu pai, com 5 anos de idade, 6 anos, para São Januário. Eu fazia educação cívica, moral e cívica lá, todo domingo, uniformizado, nós cantávamos formados o hino do Vasco e o hino nacional brasileiro. E fiz no Vasco ginástica de solo durante 5 anos, depois joguei futebol de salão, na época chamava futebol de salão federado, fui campeão infanto-juvenil, campeão carioca pelo Vasco, e segui a minha vida, passei para a universidade e disputei vários jogos infantis pelo Vasco. E uma coisa que pouca gente sabe, eu fiz um esporte pouco comum, que foi o hipismo. Eu fiz hipismo num nível bastante alto. Cheguei a disputar campeonato carioca, brasileiro, sul-americano, consegui ficar na frente no sul-americano de 73, eu tinha 23 anos, eu fiquei na frente dos 4 argentinos que haviam disputado a Olimpíada de Munique em 72. Naquela época, o hipismo argentino era top de linha. Saltei 2,5 metros, né, que é uma coisa que pouca gente fez. Enfim. E depois joguei futebol na Universidade do meu filho, que eu dependia da bolsa, né? Meus pais eram muito pobres, eu dependia dos resultados para poder ter a bolsa de estudo. E aí, quando
lá pelos anos 77, se não me engano, 78, eu operei o tornozelo do pai do Pedro Gomes Valente, um cirurgião plástico, que infelizmente não está entre nós, e quando a União Vascaína ganhou a eleição no Vasco em 80, ele me convidou e eu assumi o departamento médico com 29 anos, em 1980, e segui no Vasco até 2015, quando aí houve a mudança política, o Roberto era o presidente, saiu, o Eurico voltou e demitiu todo mundo. E então, de 2015 para cá, eu não trabalhei mais em clube nenhum, fiquei só no consultório, operando, e agora, como há 20 meses que eu sou conselheiro do CREMES. Mas a minha vida no Vasco foi fantástica. Eu tive a grande intensa, né? De, com 6, 7, 8 anos, entrar no Maracanã, no antigo Maracanã, né, que eu costumo dizer, quem viu, viu. Quem não viu, não sabe o que é aquilo. É verdade. Espetacular. Eu acho que isso não tem no mundo, né? Não tem no mundo um lugar que você tenha visto grandes jogos de clubes cariocas, paulistas, mineiros, gaúchos, baianos e pernambucanos, enfim, do Brasil todo, com 150, 160 mil pessoas. Isso eu acho que não tem lugar nenhum do mundo, né? Agora mesmo que viraram as arenas e tal, todas com menos de 100 mil pessoas, agora mesmo que nunca mais vai ter. E eu tive o privilégio de entrar em campo com Barbosa, com Orlando Peçanha, com Bellini, com Vavá, com Sabará, com Pinga, entendeu? Meu pai era amigo desses jogadores, amigo do Martim Francisco, que foi quem inventou o 4-2-4. Eu vejo o pessoal falar, nossa, o Guardiola treina de manhã no dia do jogo. Nada contra o Guardiola, imenso valor, mas o Martim Francisco, em 1956, treinava no dia do jogo, entendeu? Então, às vezes você tem que ler um pouquinho para saber da história. E depois, quando fui contratado como médico, tive enormes alegrias, né? Participei ali no banco de reservas de N Taças Guanabara, vencendo, Taça Rio, 3 campeonatos brasileiros, campeonatos cariocas, Mercosul, que é considerada a virada do século, os palmeirenses me desculpem. Tem palmeirense no programa, doutor Clóvis. Eu fiz uma pesquisa. Mas você vê que o ouvido dele é seletivo, né? Você está falando, ele falei aí, ó. Eu fiz uma pesquisa, não existe na história do futebol mundial, não existe, disputa de título continental na casa do adversário, intervalo 3-0 contra, 4-3 no final, com -1 na metade do segundo tempo, não existe na história do futebol mundial, é a virada do século. Esse jogo é impressionante mesmo. Esse jogo foi uma coisa que... Foi a primeira vez, um detalhe para vocês interessante, foi a primeira vez no banco de reservas que eu senti falta de ar. Na hora do quarto gol, eu abafei e fiquei meio... Não acredito. É claro. Era um negócio... Pô, até eu. Foi um negócio impressionante. E ganhamos 3 Ramon de Carranza, ganhamos a Taça de Ouro em Nova York. O pessoal brinca muito o negócio do vice, mas fomos vice-campeões mundiais 2 vezes, quer dizer, fomos aquele jogo do Real Madrid, não sei se vocês lembram, se vocês viram, segundo tempo o Vasco amassou o Real Madrid, aquilo ali foi uma maldade do tamanho do mundo. E o do Corinthians, no pênalti, a loteria, né? Perdemos de 5-4, de 4-3, acontece, mas não tem do que reclamar não, tive grandes alegrias no Vasco, grandes conquistas, fiz grandes amigos no futebol, de dirigentes, atletas, treinadores, jornalistas, enfim, tenho grandes amigos na imprensa e sempre tivemos uma relação muito transparente, muito, muito sincera, entendeu? E eu tive um retorno dos jornalistas sempre muito correto, entendeu? Enfim, então não tenho... Eu tenho que agradecer muito a Deus por tudo que eu passei no esporte. Eu adoro esporte, tirando golfe e beisebol, eu vejo até bola de gude. Se botar bola de gude, é problema. Então eu tenho que ser muito grato a Deus. E agora, há 4 meses aí, eu tive essa batalha do Covid, que eu sei que vocês querem ouvir alguma coisinha. Foi um negócio culminante. Em 4 dias que eu comecei a ter febre, no 5º dia eu estava entubado, correndo um risco seríssimo de vida. O primeiro boletim do meu médico assistente para minha família foi: Clóvis está entubado,
vai fazer diálise amanhã, prognóstico desfavorável. Só faltou dizer que tinha acabado, né? Minha Nossa filha, Senhora. eu tenho uma filha e duas netas, né? Uma filha da minha filha, a filha do meu enteado, que é rubro-negro. Minha filha é caína, mas meu enteado é rubro-negro. E a minha filha, para vocês terem uma ideia, emagreceu 12 quilos sem fazer dieta nos 2 meses e meio que eu fiquei, nos 2 meses que eu fiquei internado. Mas não era a hora. Sou muito grato à minha família, muito grato aos amigos, a Deus primeiramente, mas foi muita gente torcendo, nem eu sabia que era tão querido, gente de fora do Brasil, gente que eu não conheço, me mandando mensagem. Enfim, eu costumo dizer que a gente é muito, eu já fui muito ajudado, mas também já ajudei muita gente. E eu queria aproveitar esse início de programa aí, antes que eu me emocione com qualquer coisa, que vocês possam dizer, eu queria deixar uma coisa aqui bem gravada para vocês, que por mais que eu viva daqui para frente e agradeça todo dia a Deus, à família e aos amigos, nunca vai ser suficiente para mostrar o tamanho da minha gratidão. Atenção, vascaínos! Ao Vasco nada! Casaca! A turma é boa! É mesmo da casaca! Vasco! Porra, maravilha, que Parabéns. história bonita. Primeiro, a história bonita dentro do Vasco, Sim. a história bonita de vida, e agora essa superação, doutor Clóvis. Pô, muito bacana esse primeiro relato do senhor, e a gente aqui fica feliz do senhor estar falando isso pra gente. Muito, muito bom mesmo. Muito obrigado por isso. Não, imagina, eu que tenho que agradecer. Diante disso, Luiz, dá suas boas-vindas aí para o doutor Clóvis, depois dessas palavras maravilhosas aí. Doutor, parabéns pelas palavras. Eu me senti emocionado com o seu relato. É muito. A gente não tem noção, né? A gente vê o que aparece na TV, mas a gente eu nunca conversei com uma pessoa que teve Covid e curou. Eu perdi parentes agora durante a Covid, então eu valorizo muito isso, esse relato do senhor. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o senhor falou de Roberto Dinamite. Como é que era a relação? Eu não lembro muito do Roberto ficar machucado durante a carreira dele. Eu não lembro. Eu sou de São Paulo, mas toda vez que eu vi a escalação do Vasco, o Roberto estava no time. O que ele tinha de especial no treinamento físico dele ou na constituição física dele para ele se machucar tão pouco? Olha, você tem toda a razão. O Roberto, com quem eu convivi como médico durante 10 anos, de 12 anos, né, de 80 a 92, que ele teve aquela passagem rápida pelo Barcelona, depois voltou naquele jogo histórico, né, contra o Corinthians, que ele fez 5 gols no Maracanã, e aí nós tivemos uma relação, ele como atleta e eu como médico. E você tem toda a razão. Eu posso contar nos dedos de uma das mãos, em 12 anos, as vezes que eu entrei em campo para socorrê-lo. O Roberto tinha uma estrutura física muito grande, entendeu? Era muito forte e tinha uma explosão, né? Aquela caída dele para o lado esquerdo do campo e a trazida para dentro para ajeitar para a perna direita. Foi assim que ele fez o primeiro gol no Maracanã, foi quando surgiu o apelido dele de Roberto Dinamite, que ele fez um gol de fora da área no Internacional de Porto Alegre. Era uma coisa realmente fulminante. Era um jogador muito bem dotado muscularmente, era um jogador extremamente família, se cuidava muito, entendeu? O Roberto não bebia, não fumava, dormia cedo, muito família, até hoje ele é muito família. Ele perdeu a esposa, né, na época de atleta, depois que era a falecida Jurema, que era uma pessoa maravilhosa, depois casou, teve o segundo casamento com a Liliane, e com quem tem filhos também, e que também é uma pessoa maravilhosa. Eu sempre que eu sou muito chegado à família dele, somos muito amigos,
E o que explica é isso. Jogador que treinava, que se cuidava muito, bons hábitos, não ia na noite. Isso aí você cria um lastro, né? Se você tem bons hábitos, se alimenta bem, dorme bem, treina bem, a chance de você ser um bem-sucedido fisicamente, pelo menos, é muito grande. Tá, agora, desculpa fazer um adendo aí, né? O senhor comentou da Jurema. É impressionante como ela era uma mulher tão forte que assim, eu acho que são poucos os jogadores que a gente lembra da esposa do jogador. A Jurema, e mesmo estando em São Paulo, eu lembro dela, a fisionomia, posso descrevê-la, porque ela era uma pessoa muito forte, muito presente na mídia, ao lado do Roberto. Ela o acompanhava em todos os momentos, e quando chegava na hora de renovar o contrato, ela ia para o porque naquela época nós vivemos hoje épocas totalmente diferentes. Naquela época, para você conseguir fazer um bom contrato, mesmo com um jogador forte do Roberto, que era o maior ídolo do clube, o maior artilheiro, um dos maiores artilheiros de todos os tempos, era complicado. Hoje você pega um garoto desse aí de 18 anos e ele vai ganhar 300 mil euros na Europa, 200 mil euros, né? Eu sempre faço esse paralelo, né? Como as coisas mudaram. Você vê o próprio Pelé, você imagina o Pelé e tantos outros jogadores, estou falando que tem gente de São Paulo aí, e tantos outros grandes craques, Tupanzinho, Servilho, e Edu, Pagão, Coutinho, Ademir da Guia, estou falando só dos de São Paulo. E do Rio também tem tantos outros, né? Você imagina o Evaristo de Macedo, que foi o primeiro jogador brasileiro que desbravou a Europa, conseguiu ser ídolo do Real Madrid e do Barcelona. Você imagina quanto esses jogadores que eu citei aí, mais centenas de outros, tiveram que conquistar de título, de vitória, de afirmação, para poder ter uma situação razoavelmente boa. Hoje o garoto não conquistou nada. Esse menino, o Vinícius Júnior, o que ele conquistou na vida? Nada, né? Nada. Estão me ouvindo, não? Sim, estamos te ouvindo. Então, o Renato está sem som. Eu que estava montado aqui, mas o título dele foi... A gente fica impressionado com isso, né? Então, naquela época, voltando ao Roberto, era muito difícil. Então, a Jurema não deixava barato, não. Enfrentar os dirigentes mesmo para poder beneficiar o... Gustavo, faz lá a sua pergunta. Vamos lá, doutor. Quero ir agora para as 4 linhas, né? A gente sabe que, bom, historicamente, né, o jogador treina no gramado, joga no gramado, e agora a gente tem algum estádio ou outro aí usando sintético, né? Para o jogador, assim, o que muda? Assim, aumenta risco de lesão? É a mesma coisa? Quais são os impactos no corpo entre sintético e o gramado natural? Bom, primeiro, foi um tema bastante interessante. Eu acho, certamente, se a CBF permite que o Atlético Paranaense tenha o gramado sintético e agora o Palmeiras também, eu acho que já está sintético, né? Eu acho que já. Acho que, não tenho certeza, mas acho que já. Tá sim. Acho que são os dois únicos do Brasil, Brasil. Se não me engano. Se a CBF permite, obviamente, isso deve ter uma aquiescência da FIFA. A CBF não poderia permitir se a FIFA não permitisse. Eu acho um verdadeiro absurdo. Primeiro, eu acho extremamente desigual. O terreno tem que ser igual para todo mundo. Não tem como um time, treinar o tempo todo no gramado sintético, jogar no gramado sintético, e o adversário que o visita só vai jogar no gramado sintético naquele dia. Esse é um ponto que eu sou totalmente contra isso, né? Ou faz sintético para todo mundo, obriga, todo mundo vai ter que ser sintético. Eu acho uma pena, porque acho que um gramado bem cuidado, bem aparado,
um gramado sem desnivelamento, é uma beleza para o jogo de futebol. E falando mais diretamente em relação à minha área, não tem a menor dúvida, é muito mais propenso à lesão. A gente costuma dizer que o campo sintético é a alegria do ortopedista. Por quê? Olha só. A chance de você prender o pé, porque na grama você desliza. No gramado sintético, se você rodar e prender a chuteira, vai o ligamento para o espaço, vai o menisco para o espaço. Então, eu não vejo vantagem nenhuma em jogar no gramado sintético, é muito menos macio para os joelhos e para os tornozelos, que já são tão castigados, né? Você imagina um menino que começa com 11, 12 anos a sua carreira, hoje tem pré-mirim, né? Você tem sub-11, sub-8, daqui a pouco vai ter futebol para recém-nascido. Então o garoto começa ali com 10, 11 anos, vai até, sei lá, 35, 36, tem gente que vai até 40, imagina como esses joelhos, esses tornozelos, esses quadris são sobrecarregados num terreno como o da grama sintética. Boa. Doutor Clóvis, eu vou continuar nessa linha aí do Gustavo e vou fazer duas perguntinhas. A primeira é justamente relacionada a essa retomada do futebol brasileiro depois de um período aí praticamente de 4 meses. E agora os atletas vão ser submetidos a um calendário bastante rígido, bastante pesado, daqui até pelo menos fevereiro, porque eles não vão ter descanso. Depois dessa parada e encarar uma maratona de jogos, o risco de lesão vai ser maior? E a segunda pergunta é ligada à questão da Covid. Por quê? Porque muitos atletas, muitos clubes estão detectando atletas com Covid, e o senhor passou por isso. Queria saber o que o senhor pode falar a respeito, quais são, digamos, riscos que esses atletas que estão testando positivo, mesmo que estejam assintomáticos, se eles possam vir a ter lesões mais facilmente com o decorrer da competição. Deixa eu só, então, acrescentar uma questão, né, nesse ponto do Renato, que é o seguinte, a gente sabe que ataca o sistema respiratório, né? Muitas vezes é fragilizado durante esse processo de Covid. Pode haver sequelas nesse sentido, o que repercutiria, né, em prejudicar o desempenho do atleta profissional? E também tem a questão do rim, né? Então, são várias pequenas perguntas que vamos todos fazer. Bom, então são 3 perguntas. Vamos lá. A primeira, feita pelo Renato, o risco, você me perguntou se vai aumentar o risco de lesões por esse tempo de inatividade. Isso. E agora um calendário muito pesado. Uma maratona até fevereiro, que é quando se pensa em terminar esses campeonatos. Isso. O risco não é maior de lesão. O risco é muito maior. É muito maior. Eu acho que essa decisão, claro, não estou pensando aqui no marketing, não estou pensando na logística, entendo que tem uma série de fatores que podem contribuir para que se tome determinadas decisões, mas estou falando como médico do esporte, com a experiência de quem ficou ali no banco de reservas 35 anos, vivendo o dia a dia de um grande clube. Eu acho que, se fosse possível, esse calendário não deveria terminar em fevereiro, ele deveria ser estendido e você faria quase como um calendário paralelo ao calendário europeu. Você começaria agora, que é o que está mais ou menos delineado, no início de agosto, né, se não me engano, Sim. E iria até, sei lá, abril, maio do ano que vem, para você não expor os atletas que vêm de uma inatividade enorme, porque não dá para comparar, tenho certeza que vocês pensam da mesma maneira do que eu, mesmo vocês não sendo especialistas em medicina, não dá para comparar a atividade
por melhor que seja a condição socioeconômica do atleta, não dá para comparar o que ele fez nesses 4 meses aí de Covid, né? Vamos com março, abril, maio, junho, julho, já são 5 meses. Não dá para comparar o que ele faria num treinamento diário, normal, com o que ele fez na sua academia, na sua casa, no seu campinho, não dá para comparar. Então, a preparação desses atletas vai ser muito pequena, vai ser muito distante do que se pensa para uma preparação ideal. Com isso, não tem como fugir. O risco de lesão vai ser muito maior, principalmente com esse calendário apertado, porque para acabar em fevereiro vai ter que jogar domingo, quarta e domingo. É bem verdade que hoje os plantéis dos grandes clubes, né, de pelo menos alguns grandes clubes brasileiros, o plantel quantitativamente é muito grande. Então dá para você fazer um revezamento, né? A maioria dos times aí, dos clubes, tem praticamente 2 times em condição de jogar. É uma maneira de você tentar mesclar e minimizar esses efeitos. Mas que o risco de lesão vai aumentar enormemente, não tenha dúvida. A segunda pergunta sua, Renato, foi em relação ao Covid, se pode... Se pode gerar uma falha de desempenho, pode gerar problemas para os atletas e a questão da contaminação nos próprios clubes. Sim. Veja bem, o atleta profissional de futebol, na enorme maioria das vezes, é magro, né? E é jovem. Isso fala muito a favor de não ter o Covid ou de, tendo o Covid, ele seja de uma maneira, ele ataque essas pessoas que são jovens, são atletas, são magros, que os malefícios do Covid sejam bastante brandos, entendeu? Aquela febrícula, aquele mal-estar, um pouquinho de perda de paladar, um pouquinho de perda de olfato, sem nenhum comprometimento, na grande maioria das vezes, do sistema cardiológico, do sistema pulmonar e do sistema renal, que são os 3 grandes órgãos aí responsáveis pelo funcionamento do corpo humano. Quem tem pulmão, coração e rim bom, né? Claro, tem que ter também o pâncreas, o fígado, mas esses 3 são fundamentais. Então, a chance de causar malefício é pequena. Já respondendo a pergunta do Gustavo, a não ser a doença, na realidade, o Covid, ela é muito pouco conhecida. Hoje já existe um consenso de que a obesidade, isso foi o meu caso, porque eu com uma vida sedentária, depois de uma certa época, eu peguei muito peso, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês terem uma ideia, eu cheguei no Copador com 153 quilos, saí de lá com 122, hoje estou com 112. Porque eu mudei completamente a minha vida em termos de alimentação, de hábitos, estou fazendo atividade física, fazendo pilates, enfim. Eu tenho que aproveitar essa chance que Deus me deu. Mas, então, essa doença é muito pouco conhecida. Hoje está provado que a obesidade é a maior comorbidade prejudicial quando o paciente tem o Covid. Agora, em relação... Então, acho muito pouco provável, Gustavo, que seria uma grande exceção um atleta profissional ter um comprometimento pulmonar, cardíaco, que venha prejudicar o desempenho dele, desde que ele respeite o tempo de tratamento, de repouso, que faça vários testes, que faça os exames todos de tomografia computadorizada de pulmão, de ecocardiograma, de prova de esforço. Um atleta profissional que é acometido do Covid, ele tem que ter um rastreamento muito cuidadoso para voltar à competição, uma vez que a competição dele é de alto nível, não é uma peladinha de final de semana. Então, desde que isso seja respeitado, eu acho muito pouco provável uma sequela desse tipo. Em relação à contaminação, Renato, o que acontece? Isso foi até muito discutido lá no CREMERG. O atleta profissional, ele tem a sua condição própria, então ele chega no clube de carro, né, ele é testado na saída do carro, ele tem todo um aparato, ele tem todo o material, e faz o teste, álcool 70,
e álcool gel, e máscara e tal. Mas tem um grande número no entorno do jogador, que é a classe menos favorecida, dos roupeiros, dos massagistas, enfim, uma série de profissionais que vem de metrô, que vem de ônibus. Isso aí complica muito a situação, tanto é que você vê que volta e meia tem jogador acometido de Covid. Aí afasta o jogador. Às vezes, na antevéspera do jogo, teve que... Sim. É uma coisa complicada. A contaminação, ela está aí, existindo. Você vê na Inglaterra agora, teve um novo surto. Saiu hoje nas mídias sociais, entendeu? Então, é um problema absolutamente existente. Então, é preciso que se tome... Eu entendo que você não pode quebrar os clubes, não pode quebrar o comércio, não pode quebrar a indústria. Tudo isso é perfeitamente compreensível, mas os cuidados, na condição de médico, eu tenho que alertar. Isso foi até discutido ontem numa plenária que nós fizemos no CREMERG. É preciso que as pessoas continuem se cuidando com o isolamento, com a máscara, com o espaço entre as mesas, entre os lugares, e não pode ser diferente no futebol, né? Lamentavelmente, como vocês falaram, estádio vazio é uma coisa assim extremamente triste, né? Eu acho que não tem outra palavra. É triste você ver dois times se enfrentando com arquibancada vazia. A grande graça do futebol é o torcedor, né? Na minha opinião. Mas a gente não pode negar que a pandemia está aí, ela está existente, continua morrendo gente todo dia. Claro que melhorou muito, claro que se chegou num platô, mas ela não está erradicada, né? Não se tem a vacina. A coisa está em termos de comprovação, de pessoas voluntárias tomando, só vai começar a ter para valer em 2021, enfim. Então, essa possibilidade existe. Ok. Léo, vai lá. Opa. Doutor Clóvis, o senhor teve à frente, né, do Departamento Médico do Vasco durante 35 anos. E o Departamento Médico, muitas vezes, ele é pressionado, né, tanto por dirigentes, comissão técnica, a botar, digamos assim, a querer adiantar, de repente, o processo, né, de recuperação de algum atleta que foi para o departamento médico. E o senhor, muitas vezes, bancou um determinado atleta a não entrar em campo e também a entrar em campo, o senhor garantiu que ele estava recuperado, né? Tem um episódio até do Roberto Dinamite, né, que ele treinou no dia do jogo em São Januário, no dia do jogo que iria ter no Maracanã, né, contra o Flamengo. Ele fez um teste, o senhor bancou ele. A final da Copa do Brasil de 2011, você vetou o Ramon e o Éder Luiz para que eles pudessem estar no segundo jogo. E como é que é assim, suportar essa pressão, ter que dar um não para um dirigente, para um técnico que fica ali querendo ter o jogador à disposição? Veja bem, eu ia te dar exatamente esses... Eu ia perguntar para você quer que eu te dê os exemplos práticos? Vou te dar 3. Era exatamente... Não, mas pode falar, pode desenvolver. Eu só dei a pintadinha. Mas pode falar. Esses 2 que você falou e mais um lá no início, quando eu tinha novinho ainda, 30 anos. É uma situação muito difícil. Pessoal, às vezes as pessoas de fora acham todo aquele glamour, né, do futebol, do microfone, das entrevistas, das viagens, das concentrações, das conquistas. Isso é muito gostoso, eu adoro isso. Eu sou muito grato ao futebol, sou muito grato ao jogador de futebol que abriu portas para eu conhecer o mundo, para eu viajar, para eu para eu melhorar como cidadão. Então, sou muito grato ao futebol. Mas não é essa tranquilidade toda. Tem esse lado aí que você tocou, que você, muitas vezes, como diz o Washington Rodrigues, que é meu grande amigo lá do Rio, aqui do Rio, muitas vezes você tem que capinar sentado, porque a coisa fica difícil. Em 1908, no início dos anos 80, o Acácio
foi goleiro da seleção brasileira, era o goleiro do Vasco, e o reserva dele estava machucado, então quem ia ficar no banco era o goleiro. O Vasco só tinha 2 goleiros nessa época, era o goleiro do Junior. E ele treinando com o Roberto treinava 40, 50, 60 faltas todo dia, e ele treinando com o Roberto e se empenhando de todas as maneiras para não deixar o Roberto fazer gol de falta nele no treinamento. E o Roberto disse para ele, olha, vai acabar se machucando. Não deu outro. O Roberto bateu uma lá pelo lado da barreira, a um dedo da trave, se jogou com tudo, a bola entrou e ele bateu com a cabeça na trave. Na trave dos anos 80, que é oca, era maciça, madeira maciça, redonda maciça. Ele teve uma concussão cerebral, eu fiz alguns testes neurológicos nele, percebi a concussão no momento, levei para um hospital, onde ele foi examinado por um neurocirurgião, fez tomografia e fez os exames não só do crânio, como da coluna cervical. E, obviamente, ele foi vetado. Isso foi um sábado e domingo, de um clássico importante contra o Botafogo. E eu liguei para o grande Antônio Soares Calçada, que era meu direto amigo, foi um grande amigo que eu fiz no Vasco, que era o vice-presidente de futebol. Falei, seu Calçada, infelizmente o Acácio está fora do jogo de amanhã. Ele se desesperou, porque o reserva era o garoto dos juniores. Então, mas o senhor tem que colocar ele, de qualquer maneira. Aí eu falei, vamos começar de novo. Vou explicar para o senhor de novo o que aconteceu. Expliquei. Não, mas o senhor tem que colocar ele, não tem saída. Só tem uma saída para ele entrar no campo, seu Calçado. É eu, a partir de agora, não participar mais do departamento médico do Vasco. Aí vocês decidem, se vocês quiserem fazer, mas eu estou fora. Se houver essa imposição, eu estou fora. Não, mas não é por aí. Tal. Enfim, jogou o goleiro dos juniores e o Vasco perdeu de 4-1, ele falhou em 3 gols. Mas eu não sou presidente, quem tem que... Nem sou o diretor executivo do futebol. O Palmeiras tem 4 goleiros. Chegou uma época que o Palmeiras tinha 4 goleiros de alto nível. Né? Fernando Praz, o Everton, aquele outro... Jailson. Né? 3, 4 goleiros. Goleiro é uma posição que não dá para substituir. Não dá para botar um zagueiro de goleiro, né? Na linha. A gente já viu no futebol, né? Mas não é a mesma coisa. Zagueiro de área e goleiro não dá para improvisar, entendeu? Do meio para frente dá, mas ali não dá. Então o problema não era meu. O meu problema era que a obrigação do médico é retornar com o atleta o mais rapidamente possível ao treinamento e à competição, desde que você respeite a condição física dele como atleta e como cidadão. Não dá para você sair fazendo coisas de qualquer maneira que venham até prejudicá-lo no futuro. A outra, você citou, foi quando o Roberto era dúvida. Eu falei, olha, eu não faço teste de vestiário. Esse negócio de teste de vestiário não existe. Dá uma corridinha para cá, uma corridinha para lá dentro do vestiário, não existe. Vamos a São Januário, fomos com o preparador físico e ele fez um teste ali de 25 minutos na manhã do jogo, era uma decisão da Taça Guanabara, e ele não sentiu nada. E eu banquei, ele conseguiu jogar até os 80 minutos. Ele jogou 80 minutos, quando ele começou a sentir dor, mas ele não piorou a lesão, quer dizer, ele não fisgou, não teve fisgado, nada disso. Falou, doutor, aí ele caiu, eu entrei, eu vou sair, porque senão vai estourar. Perfeito. E aí o Flamengo, que estava respeitando, só pela presença dele, claro que ele não jogou nas condições ideais dele, mas eu costumo dizer, o futebol é um elástico, que você... no departamento médico, ele está sempre muito esticado. Você tem um bom departamento médico se ele arrebentar poucas vezes. Uma vez ou outra ele vai arrebentar. Não tem esse que não... Quem disser que não, está mentindo. Mas o importante é você conseguir que esse elástico arrebente poucas vezes. E a outra, que talvez tenha sido a pior delas, foi quando eu banquei a não entrada do Éder Luiz e do Ramon no primeiro jogo contra o Coritiba, em São Januário, decisão da Copa do Brasil de 2011, porque eles vinham de um processo de reintegração, né, já estavam treinando no campo, mas o tempo era pequeno, principalmente para o Éder Luiz, que era um jogador de arranque, jogador de pique. Então eu reunia os jogadores, primeiro expliquei para eles o que eu ia fazer. Olha só, isso é uma coisa de homem, fio de bigode. Não vai depois chegar
no microfone dizer que queria jogar e o médico não deixou. É mão dada. Reuni a comissão técnica e falei, olha, eu vou vetar, porque o jogo que decide não é o primeiro, o jogo que decide é em Curitiba, é lá no Couto Pereira. Então, se a gente perder o jogador aqui no jogo de São Januário, a gente não vai ter os jogadores lá no Couto Pereira. E achar que a gente ia ganhar de 3-4-0 em São Januário era utopia. O Curitiba veio todo trancado, nós ganhamos de 1-0, que foi muito bom. E perdemos de 3-2. Um dos gols lá foi do Éder Luiz, e os dois jogadores jogaram os 90 minutos, e o Vasco saiu campeão da Copa do Brasil. Mas eu fui muito pressionado, só não me pressionava o Ricardo Gomes, que era o treinador, o Roberto, que era o presidente, e o meu vice-presidente, Manuel Coutinho. Foram os três que não me pressionaram. Teve uma pessoa que chegou para mim e perguntou... Que é justamente quem interessa, né? Exatamente. E eu teve uma Ou seja, pessoa, um monte de jabuti em cima da árvore enchendo o teu saco lá. Teve uma pessoa da comissão técnica que perguntou, o senhor tem ideia da importância desse jogo? Eu falei, não tenho não, mas minha mãe está lá no céu, eu vou pedir a opinião dela para ver se ela me explica qual é a importância desse jogo. Eu falei, meu amigo, quando você nasceu, eu já era médico do Vasco. Bota isso na tua cabeça. É isso aí. Mas é a vida, né? É a vida. Agora, também, essa é muito boa. É aquilo que eu digo, né? A bola tem que entrar. Se eu veto os dois e a gente não é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, até hoje eu ia estar como responsável pela não conquista da Copa do Brasil. Infelizmente, Papai do Céu... Deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Copa do Brasil essa que já repercutimos aqui no canal na entrevista com o Davi, vocês lembram, né? Sensacional. Aliás, quem quiser pode dar uma conferida nessa entrevista também. Vamos aproveitar, pedir o like do nosso assinante, do nosso inscrito no canal, o comentário, o compartilhamento, porque o papo está muito bacana, muito legal. Então, se você está curtindo aí, se inscreve no canal, comenta. Vamos que vamos. Luiz, faz sua pergunta. Doutor Clóvis, o senhor estava em campo quando o Ricardo Gomes teve o problema dele? Eu estava no Engenhão. Naquela situação eu já não fazia mais os jogos no banco de reserva. Eu fiz os jogos no banco de reserva de 80 a 2004. Né? Nessa época eu continuava comandando o departamento médico, ia a todos os jogos no Rio e na periferia, alguns também fora do Rio, mas eu estava no camarote e vi o Fernando Matar, que era o médico que estava no banco de reservas, me telefonou e eu vi perfeitamente que a coisa estava complicada, desci imediatamente. Se você quiser mais detalhes sobre o que aconteceu. Foi um dos grandes sustos da carreira do senhor no campo ou teve outros? Não, talvez tenha sido... Eu tive um susto muito grande em Friburgo, num jogo contra o Friburguense. Eu estava no banco de reservas, quando uma cotovelada sem maldade, sem intenção, uma bola disputada na cabeça, e ninguém... Hoje a gente vê muito as pessoas dizendo, não, mas bateu com o cotovelo. Ninguém pula na cabeça, só quem não jogou que pensa assim, né? Alguém pula na cabeça assim, com o ombro assim. Igual um boneco de totó, né? Você tem que abrir o braço para se equilibrar, mas muita gente hoje que não percebe isso, mas tudo bem. E aí o Luizinho Quintanilha, não sei se vocês lembram desse meio campo, Luizinho, Nasa, Juninho, Pernambucano e Ramon. E o Luizinho tomou uma cotovelada na região frontal e fez um afundamento de frontal no campo e uma fratura do teto da órbita. Foi uma lesão muito grave e ele começou a revirar os olhos e teve uma certa perda de consciência. Nós fomos sair dali direto para o hospital com ele. Quer dizer, o médico que estava na cobertura levou ele para o hospital até acabar o jogo. Ele passou a noite no CTI e no dia seguinte foi operado aqui no Rio. Foi um grande susto. Mas, tirando isso, o Ricardo com certeza foi maior, porque ele saiu do campo, né, de ambulância, foi para o departamento médico e quando eu cheguei para falar com ele, ele já estava com uma perda de consciência não absoluta, mas eu apertei a mão dele e perguntei, você sabe com quem você está falando, Ricardo?
e ele tentou dizer que sabia e apagou. Entendeu? Ele foi a última pessoa antes dele apagar por causa do hematoma intracraniano, foi comigo. E aí o meu anestesista, que é um grande amigo, que estava lá comigo, ele foi na ambulância com o Ricardo Gomes, e eu fui no carro atrás, levamos para o Hospital Pasteur, e ali demos uma sorte muito grande, né? Como dizia o Nelson Rodrigues, sem sorte, nem o Chicabon você consegue tomar, porque o pauzinho que você se engaja. Que sorte. O certo era nós levarmos o Ricardo para o Salgado Filho, que era o hospital mais perto do GEM. Por que o Salgado Filho? Porque é um hospital de grande porte, tem CTI, tem neurocirurgião de plantão, tem tomógrafo, pelo menos deveria ter, né? E o que aconteceu? Nós ligamos para o Pasteur, o diretor de Pasteur, quando viu o que tinha acontecido, foi para o Pasteur e disse: pode trazer, que a gente tem toda a condição de atender. E a grande sorte do Ricardo é que, quando estacionou a ambulância, eu estacionei do meu lado estacionou o doutor Guache, que era o neurocirurgião, que foi, por acaso, ao Pasteur para dar alta num paciente, num domingo no final do dia. Nossa. Então, em torno de 1h30, 1h50, se muito 2 horas, depois do ocorrido no Engenhão, o Ricardo já estava sendo operado no Hospital Pasteur. Eu acho que esse foi um fator diferencial, um fator preponderante para que ele tivesse o sucesso que ele teve no tratamento. Eu acho que, se bobear, nem nos Estados Unidos você consegue uma situação dessa, mas não é questão de mérito nosso. Claro que a gente tentou agilizar de todas as maneiras, mas temos muita sorte com essas coincidências. Mão de Deus, né? A torcida vascaína e nós, como cidadãos aqui, ficamos felizes em saber desse detalhe aí, porque isso não vai para a mídia, né? Ou seja, a vida do Ricardo ficou realmente por um fio. Ficou por um fio. A vida dele, ele correu um risco seríssimo. E depois ficou muito tempo no CTI, a gente naquela expectativa se ele iria recuperar não só a parte funcional do aparelho locomotor, como a parte neurológica, se ele ia ter alguma sequela. Infelizmente, ele está aí inteiraço, e além de ser uma figura querida por todo mundo, uma grande figura do futebol, desde a época de atleta e depois de treinador, enfim. É um grande amigo, um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. Boa, legal. Vai, Gustavo. Bom, vou voltar para as 4 linhas, né, doutor Clóvis? E o seguinte, nos últimos anos a gente tem visto uma evolução do porte físico dos atletas aqui no Brasil, seguindo, né, o que já vinha acontecendo na Europa. Jogadores crescendo, ficando mais fortes, mas a gente também está vendo jogadores com menos ginga, né? Com menos aquela malemolência, são mais duros, né? Gustavo, você quer jogador de futebol ou você quer sambista? Quem tem malemolência é passista, pô. Pô, mas eu quero ver futebol arte, eu quero ver o Neymar, eu quero ver o Djalminha, eu quero ver jogador bom, pô. Eu queria saber se tem alguma relação direta. Olha, eu acho que tem, porque eu não sou contra você trabalhar a musculatura do atleta, o atleta ser muito bem dotado muscularmente, ter um tônus muscular de coxa, de panturrilha, de antebraço, de braço, de peitoral. Isso aí não prejudica nada. O que prejudica, desde que não é transformar num halterofilista. Aí, então, hoje você tem fisiologistas do mais alto nível, até o do Palmeiras é meu grande amigo e era do Vasco, Daniel Gonçalves, profissional de altíssimo gabarito. Como tem hoje, na maioria dos grandes clubes do Brasil, tem profissionais não só da preparação física, como da fisiologia e da fisioterapia e da medicina também, do mais alto nível. O que eu acho que prejudica muito, o Gustavo, é o seguinte: sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20 não tem que ganhar título. Não tem que ganhar título. Quem tem que ganhar título
O que adianta o Santos, você é santista, né? Que adianta o Santos ser pentacampeão do Sub-20? E no profissional, ganhou? Não adiantou nada. Não adiantou absolutamente nada. Sub-11 até Sub-20 é formação de atleta para o clube, para o time profissional. Eu entendo dessa maneira. Aí lá no Sub-11, o treinador está falando em marcação, em chegar junto, em pegada, em fazer treinamento em grandes circuitos, em treinamentos físicos, e esquece da bola. Hoje você não tem mais a bola de meia, ninguém joga no campo de terra, ninguém joga descalço, ninguém joga no aclive e no declive. Eu, quando era moleque, jogava no aclive e no declive e a bola saía na calçada. Perdi o campo do dedão, né? Eu joguei num campo chamado Barreirinha, só tinha um lado, a bola não saía, porque tinha uma montanha. Quando acabava o campo, começava uma montanha. Do outro lado era a descida. Era um precipício. E quando chegava perto do precipício, ninguém dava combate, porque não podia perder a bola. Na época a gente chamava de corinho, só tinha um corinho, no tempo da bola vermelha, entendeu? Então, hoje em dia não tem nada disso. Então, o jogador perdeu totalmente a intimidade, a criatividade, porque, vindo de encontro ao que você está falando, porque uma das coisas que me incomodam profundamente, claro que hoje a condição física está muito maior, você chega muito mais rápido na bola dividida, você arranca, salta, chuta, gira com muito mais velocidade, com muito mais força, então fica mais difícil. Mas esse negócio de dizer, o Gerson não jogaria hoje, a Ademir da Guia não jogaria hoje, o Pelé não jogaria hoje, o Garrincha não jogaria hoje. O Garrincha não jogaria hoje, mas o Iago Pikachu joga, isso não tem problema nenhum. Mas o Garrincha não jogaria hoje, mas o Ribamar Doutor Cláudio, deixa eu só fazer uma perguntinha com base nisso que o senhor falou. Qual é o problema do Iago Pikachu? Olha só, o Renato, não tem problema nenhum, mas eu como vascaíno, anota aí, eu comecei, eu lembro de tudo da minha vida, desde os 6 anos de idade até o dia 26 de março desse ano, quando eu fui entubado. Eu lembro de tudo. Graças a Deus o Covid não mexeu com a minha memória. Ótimo, que bom. E lembro de tudo do dia 20, do 41º dia, depois do 26 de maio, não sei a data, mas é só somar, 26 de maio mais 40, do 41º para cá, eu também lembro de tudo. Inclusive, quando eu acordei, o meu clínico estava na porta de vidro, né? E ele fez assim, Clóvis, parecia que estava comemorando o gol. Clóvis, nós conseguimos. Aí eu fiquei com os olhos cheios d'água, e ele entrou no box, aí a primeira pergunta que eu fiz, falei, você acha que eu ainda tenho chance de morrer? Ele falou, 0. Vai morrer um dia, disso não morre mais. Você me perguntou, Renato, eu vi só de Vasco, Paulinho de Almeida, Orlando Lelé, Luiz Carlos Vinck, Paulo Roberto. Tá bom, tá? Boa. E aí vi Fidelis, que foi seleção brasileira de 66, vi Jorge Luiz com lateral direito espetacular. Jorginho jogou no Vasco também. Jorginho. Se bem que o Jorginho no Vasco jogou mais de volante do que de lateral. Então, eu, entre aspas, fui mal acostumado, lamentavelmente, entendeu? Eu nem gosto de falar muito disso nas minhas rodas de amigos, porque eles falam, o Clóvis é saudosista. Não é saudosista, eu gosto de coisa boa. Aí eu vi Djalma Santos. Eu vi o Djalma Santos já veterano no Pacaembu enfrentar o Edu, era Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Edu. O Pepe já estava, o Edu surgindo, e aí todo mundo dizendo que o Edu ia acabar com o Djalma Santos, que o Edu ia desmoralizar o Djalma Santos. Aí deu a saída assim, começou lá, com o goleiro do Palmeiras, a bola deu no Djalma Santos, no lateral direita. Isso eu vi, ninguém me contou. Ele deu um sobrepasso assim na bola, levantou, botou na cabeça e foi equilibrando a bola na cabeça do bico da grande área até o meio do campo, e o Edu olhando assim para ele, parecia que estava olhando uma pepita de ouro.
Que isso? Uma foca. Desmoralizou o Edu. O Edu sumiu do jogo, o Djalma Santos jogou como queria, entendeu? Então, por essas coisas que eu digo. Mas o que eu estava dizendo antes, o jogador chega do lado da grande área no ataque. Chegar do lado da grande área hoje já é uma situação muito boa. Você está do lado da grande área do seu ataque, do lado da grande área do adversário. Ele não tenta dar uma malemolência, como disse o Gustavo, ele não tenta dar uma escada, ele não tenta ir por fora, não tenta ir por dentro, não tenta uma caneta, não cruza. Aí o que ele faz? Ele é o jogador de lado, né? Hoje está essa. Não é ponta, não fala em ponta que vão chamar vocês de antigo, jogador de lado. Aí ele dá no lateral, o lateral dá no volante, o volante dá no quarto zagueiro, o quarto zagueiro dá no goleiro. Cara, recomeça a jogada. E a bola foi para o goleiro. A minha vontade, juro, eu sou uma pessoa do bem, nunca briguei na vida. A minha vontade de calçar aquele negócio do MMA e dar um soco na televisão. Tamo junto, Clóvis. Quando é pro Vasco, então, aí eu nem te falo nada, vou te contar. Doutor, deixa eu fazer uma perguntinha, mudando de pato para ganso. Mas deu para responder, Gustavo? Deu para responder. Entendeu? O Sub-11 ele tá preocupado em marcar, em voltar e não tomar gol, porque ele, coitado, ele está defendendo o emprego dele. Ele tem que ser campeão do Sub-11, do Sub-13, do Sub-15. E o futebol, o jogo do futebol, o controle da bola, o passe curto, o passe longo, a face interna do pé, trivela, matar no peito. Você vê hoje jogador profissional, ele mata no peito, a bola escapa 5 metros, meu Deus. Tem controle nenhum, né? Toda hora. A gente vê isso toda hora. Entendeu? É impressionante. Mas diga lá. Vai, Luiz, fura olho. Desculpa, o Léo estava ali meio que no Space, né? Não, era minha vez de perguntar, mas tudo bem, vai lá. Mas é que assim, polêmica é comigo mesmo. Doutor, a gente sabe que, ou melhor, quanto o jogador badaleiro, aquele que sai à noite, aquele que bebe, aquele que fuma, a performance dele cai no dia a dia. Olha só, eu não sou contra o jogador badalar, não. Entendeu? Sou contra o badalar, não. Até porque a mulherada fica alucinada com o jogador de futebol. A verdade é essa. O cara é. O Renato feio, desengonçado, entendeu? E a mulher, e aí vem uma gata fantástica e dá mole pro jogador. É difícil. Se o cara gostar da fruta, ele vai mesmo, não tem jeito. Né? Mas é verdade. A gente está falando aqui, não é como torcedor que vocês querem. Claro, aqui é o espaço do torcedor. Não a gente dizer assim, não tem essa. Agora, desde que ele saia para fazer e seja parceiro, eu já tive jogador de futebol, chegou para mim, doutor, passei a noite na orgia. É a melhor coisa que ele tem que fazer, me falar. Porque eu vou lá no preparador físico, por isso que eu digo, futebol você ganha quando você tem uma corriola na comissão técnica. Quando eu digo, o que eu chamo de corriola? Corriola no bom sentido. Todo mundo se ajudando, respeitando, alertando o outro. Não tem problema nenhum você chegar para mim e falar, pô, esse jogador está demorando muito a recuperar. De repente, vai me chamar a atenção de uma coisa que eu não tinha percebido. Eu vou ver o que a gente pode acelerar, o que não pode. Da mesma maneira, eu vou chegar para o preparador físico, olha, o cara passou a noite na esbórnia. Se você chegar e tirar o couro dele lá, vai arrebentar o cara. Então, faz uma sala de musculação, um alongamento, dá uma guarita para ele naquele momento pós-farra, que pode ter tido bebida, sexo e tal. Porque sexo não faz mal a ninguém. Agora, não pode ficar a noite toda sem descansar. Você tem que dormir bem e se alimentar bem. Fazer o sexo, zero de problema, mas tem que dormir bem e se alimentar bem. Agora, se você faz isso uma vez ou outra, não tem problema. Entendeu? Se você toma um vinho, se você toma uma caipirinha, não tem problema nenhum. Agora, não dá para ser na sexta-feira de noite, quando você tem um jogo vida ou morte no domingo. Entendeu? Não dá para fazer isso. Então, eu tive vários jogadores que gostavam de festa, gostavam de beber, gostavam de dar suas saídas, fazia no início da semana, conversava com o médico e tal.
e depois dava uma arrumada e não tinha problema nenhum. Agora, não pode fazer disso um hábito. Se fizer um hábito, claro que a carreira dele vai encurtar. O Luiz deve ter perguntado isso porque ele gosta de uma festa, entendeu? Só que a esposa dele tá vendo, vai ver o programa e aí ele já quer ter as dicas, entendeu? Já ouviu 7x1, História de Malandro? César Maluco, lembra do cafezinho dele? Cafezinho. E dormia cedo. Aliás, doutor 4 da manhã para ir tomar um cafezinho com Durval nas melhores casas de São Paulo. Café da manhã. Que beleza. Café da manhã às 4. Que maravilha. E até às 8. Era das 4 às 8 café. Doutor Clóvis, olha só. Se o senhor não viu esse programa com o César, dá uma chegada no nosso canal. Caio Cambalhota também. Dá uma conferida, porque é impagável. Com certeza o senhor vai dar boas gargalhadas. Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor. Porque agora é minha vez de perguntar. Fica quieto aí. Você já foi no setor 4 do Maracanã? Você já foi no setor 4? Não, mas eu conhecia bem, porque os jogadores me contavam como é que era. Um homem de respeito. Os jogadores me contavam como é que era o setor 4. O setor 4 era sinistro. Aliás, tem uma história. Muito sinistro. Tem uma história para contar para vocês, se puder, se tiver tempo, não sei. Claro, temos tempo, sim. Conversa boa é assim. 1976, decisão da Taça Guanabara, Flamengo e Vasco. E o Vasco tinha Joel Santana de zagueiro, René, Moisés e Miguel. O Miguel estava machucado, vinha jogando Joel e René. E o Moisés estava recuperado. Moisés ex-Bangu, doutor Clóvis? Isso, Moisés Xerife. Que dizia que até os 15 minutos podia descer a madeira porque ninguém dava cartão amarelo. Até os 15 desce a madeira porque ninguém dá cartão amarelo. Então, aí o Moisés ficou lá, por motivos óbvios, ficou no setor 4 um pouco mais de tempo. Quando ele chegou no vestiário, a zaga era Joel e René, decisão. O Mário Travalini, que acho que já faleceu, né? Não sei dizer. Mário Travalini. Vou ver agora, Peraí que vai pesquisando aí. Pode contar. O Mário Travalini, que foi campeão brasileiro no Vasco em 74, foi uma grande figura, um grande treinador. O Mário, naquela época, o treinador dava as camisas. Eu fui sabendo dessa história, sabe quem me contou essa história? Eu trabalhei 3 vezes na Arábia Saudita. Quem me contou essa história foi o Zanata, meio-campo do Vasco, foi do Flamengo do Vasco. Ele que me contou essa história em Jeddah. Jantando comigo, ele me contou essa história. Foi muito engraçado. Aí, Moisés chegou no vestiário, o Severino Pandolé, que não tinha um dente na boca e descascava uma azeitona com a gengiva melhor do que um de nós com um dente. Virou pro Moisés, e ele falava igual criança, né? Virou pro Moisés, ele era um velhinho, né? Velhinho, mas forte pra caramba, mas velhinho, tá todo arqueadinho e tal. Aí ele virou: Moisés, você vai ficar no banco. Vai ficar no banco. Porra, quando ele falou isso, o Moisés foi louco. O quê? No banco? Então vai entrar com 12. Que eu vou jogar. Vai entrar com 12. Aí o Mário estava vendo o problema, que era um grande filósofo, chamou o Alcir Portela, que vocês devem saber quem é. Meu grande amigo que Deus levou. Sim, saudoso. Né, foi embora com 64 anos, adorava ele. O Alcir foi capitão do Vasco 10 anos. É muito difícil você conseguir um jogador que tenha sido capitão de um grande clube 10 anos. Aí chamou o Alcir e falou assim: Alcir, temos um problema. A zaga é Joel e René. E o Moisés, quando eu fui distribuir camisas, ele distribuiu a 4 pro Paulo César Puruca, a 2 pro Joel, a 3 pro René.
Quando ele pegou a 6, falou assim, cadê o Celso Alonso? O Celso Alonso era um lateral esquerdo que tinha vindo do Madureira, e o Celso Alonso estava na sala de aquecimento. Quando o Moisés olhou, deu um bote na camisa e fez assim, eu não vou na zaga, vou na lateral. E pegou a camisa e vestiu. Eita! E aí, como é que faz para tirar a camisa do cara? Aí o Alcir vai mal trabalhar. Alcir, temos um problema. Você precisa convencer o Celso Alonso. Saiu Alcir. Você, Renato, falou de malemolência, Alcir. Diretor da Imperatriz Leopoldinense, foi lá, botou o braço no ombro do Celso Alonso e fez assim, meu camarada, pronto, meu camarada já sabe que tem problema. Meu camarada, já vem trolha. Meu camarada, preciso te explicar o negócio. Infelizmente, você não vai iniciar o jogo, mas com certeza, no decorrer, você vai entrar. Não entrou até hoje. Já foi. Nós estamos em 2020 e não entrou. Muito bem. Aí, o que acontece? Você vê como é que isso só chamando de os deuses do futebol. Eu, que não gostei, eu, torcedor, lá à direita das tribunas, amassado com meu pai, 150 mil pessoas, decisão da Taça Guanabara. Quando o microfone do Maracanã, Suderge informa, deu a escalação do Vasco, esse Mário Travalini é um gênio, tirou o Celso Alonso, que eu não gostava, e eu adorava o coro vai comer, Joel, René e Moisés, o coro vai cantar. Beleza. Aí o Moisés avança com a bola, passa da linha central do campo, foi mais um pouquinho para o lado, voltou, ia dar para cá, o Flamengo abafou, não deu, foi mais um pouquinho, quando ele não tinha mais nada que fazer, lá na intermediária ele enfiou a perna esquerda na bola, que não era perna boa, ele era destro. Enfiou a canhota na bola, a bola fez assim, ó. Gaveta, 1-0 Vasco, campeão da Taça Guanabara, gol de Moisés de pé esquerdo, tá bom pra você? Pô, pra mim não tá bom não, porque a história é boa pra caramba. Mas é uma história, né? É uma história essa. E eu só fui saber dessa história anos depois, em 90, quando eu estava com... Para mim foi o Mário Travalini que tinha feito isso, não foi nada disso. Foi o Moisés que pegou, vou no meio, vou na lateral, pronto. O Mário faleceu em 2014. Eu tinha quase certeza. Também, eu tinha essa dúvida. Doutor Cláudio, Renato, já que o senhor falou de bola, de jogo, vamos falar de jogo porque Rio de Janeiro, embate Flamengo e Vasco, Fluminense e Vasco, Vasco Botafogo. O Luiz tem muito essa sessão aqui, porque chegou aqui tem o momento 7-1, certo? Certo. Então você tem o momento 7-1 bacana e o momento 7-1 negativo. Eu queria saber, o momento 7-1 positivo, qual foi a maior vitória que o senhor teve dentro do departamento médico do Vasco e qual foi a derrota mais dolorida? Bom, já trabalhando, você diz, né? Não, isso. Não, trabalhando. Já trabalhando, você diz a nível carioca, né? Entre os cariocas, né? Isso. Não, carioca. Já trabalhando... Não entendi. O que o senhor quiser, de repente foi o Mundial contra o Corinthians. Não, já trabalhando, a maior alegria foi a decisão de 82, Vasco e Flamengo, porque, não por ser contra o Flamengo, mas porque o Flamengo era o campeão mundial em 81, tinha um time espetacular, o time do Vasco era um bom time, com alguns jogadores de alto nível, o Roberto Dinamite, Pedrinho Vicençotti na lateral esquerda, Celso, o quarto zagueiro, que depois foi pro Porto, foi campeão mundial pelo Porto. Enfim, e uma garotada, Serginho, Hernani, Giovani, Marco Antônio Rodrigues, que davam um gás muito grande, e eu acho que ali o Flamengo não acreditou, achou que poderia ganhar a qualquer momento, e nós nos preparamos, tivemos a semana toda para nos prepararmos, e os solteiros ficaram concentrados a semana toda, e a gente botou muita pilha, chamou muito pelos brilhos dos jogadores, e foi uma vitória espetacular, porque foi 1-0, sofrida, apesar de que o resultado foi mentiroso, porque no segundo tempo, quando o Marquinhos fez o gol da vitória,
um corner que o Pedrinho Gaúcho cobrou, ele raspou e fez o gol. O Flamengo foi todo em cima e no contra-ataque o Vasco podia ter feito 2 ou 3 gols com facilidade. Teve uma jogada que o Marco Antônio Rodrigues entrou na perna do Raul, deu tapa e foi comemorar. A bola bateu na trave e veio no braço do Raul. E aos 43 do segundo tempo, o Zico virou uma bola na marca do pênalti que o Acácio fez um verdadeiro milagre. Então, ali pela diferença da qualidade dos times, foi uma vitória realmente que me marcou profundamente. Em termos de decepção, foi aquela contra o Flamengo do Petkovic, porque foi um resultado ao contrário de 82, o time do Vasco era muito melhor que o do Flamengo. O time tinha Euler, Viola, Romário, Juninho Pernambucano, Ramon. O time nadava de braçada. E no primeiro tempo, acabou 2-1 o Flamengo. O Vasco podia ter acabado 5-2. Vasco, o Juninho, Viola, Romário entraram na cara do goleiro do Júlio César, sei lá, 10 vezes e não fizeram gol, entendeu? E no final, que o Flamengo com 2-1 era o título do Vasco, o Vasco foi de uma infantilidade, o time do Vasco foi de uma infantilidade. A falta, né? Porque aos 43 a bola estava no pé do Euler, o Euler entrou 3 contra 2, ele podia ter feito tudo. Furado a bola, ido para casa, bandeirinha de corner, trocar a bola, menos o que ele fez. Ele deu um seteleco na mão do Júlio César. E aí o Júlio César deu o tiro de meta, e aí eu questiono muito, até ele é meu cliente, o Euler? Léo Feldman, meu cliente. Léo Feldman? Meu cliente, meu amigo. Falei, Léo, você estava maluco naquele jogo. Por quê? O menino dominou a bola no peito e o Fabiano Heller chegou na jogada limpo, chegou com o peito, encostou nas costas dele, mas você encostar na falta. Não botou a mão, não fez nada. A bola girou, caiu no pé do Jorginho, o Jorginho chutou, o Torres bloqueou, bateu, podia ter feito gol, o Jorginho, bateu no pé do Torres e foi para córner. Tudo isso valendo. Em vez de ele dar o córner, ele voltou e deu a falta. Aí não dá, né? Na terceira jogada ele voltou e deu a falta. E aí o Petkovic fez aquele gol espetacular. E foi realmente, em termos de jogos contra o Carioca, foi um título que estava rigorosamente ganho. Se eu fosse apostar, eu apostava todas as fichas que o Vasco ia ser campeão. Olha só, gente. Que história. Que história, hein? Esse foi o verdadeiro 7-1, hein? Porra, bacana mesmo. Pessoal, estamos chegando aí ao final do nosso 7-1. Papo muito bom com o Dr. Clóvis Munhoz. Olha, 75 minutos de papo aí. E já posso fazer um convite para o Dr. Clóvis Munhoz para voltar num segundo momento aí, compartilhar mais história de futebol, pessoal? Será que ele aceita? Tem que aceitar. Meu amigo, melhor do que essa que a gente fez aqui hoje, só se a gente fizer presencial quando esse raio dessa pandemia acabar. Aí sim, cara. A gente pode muito fazer uma. Bom. Eu só para contar para vocês, eu fiz um bate-bola desse. Vê se tá bom. Joel Santana, Alci Portela, Nelsinho Rosa, Lazzaroni, Gilson Nunes, eu e Evaristo de Macedo. Fizemos tem história, hein? Na Sociedade Hípica Brasileira. Começou às 8 horas, acabou às 3 da manhã. Eu tive que pagar o hotel para o garçom. Doutor, eu não tenho como ir para casa. Eu moro em Caxias. Ó, que história boa. Pagou o hotel pro garçom. Ô, doutor, vou fazer uma brincadeira. E a gente nem entrou no Edmundo e no Romário, hein? Tem que fazer mais 2 programas, hein? Tem que fazer mais. A gente vai fazer. Mas eu recebi uma homenagem que o Fred Gomes bolou para mim, um repórter do Globo. Ele cobre o Vasco para o Globo, rubro-negro, e ele me fez uma homenagem muito grande. Ele conseguiu, no dia do meu aniversário, eu fiz 70 anos, dia 6 de junho. Isso. Eu tinha 12 dias que eu tinha voltado do hospital, né? E ele fez uma
depoimento, um vídeo, né? Com o depoimento do Edmundo, do Romário, do Carlos Germano, do Mauro Galvão, do Evaristo, do Joel, do Lazzaroni, do Jair Bragança, e combinou tudo com a minha mulher, que também escondeu tudo de mim, e eu ganhei isso de presente no dia do meu aniversário, no café da manhã. Maravilha, Olha que só, beleza. O nosso parabéns atrasado aqui por Muito obrigado. saúde, Obrigado. felicidade por muito tempo aí, doutor Clóvis. Muito obrigado, Então, querido. Pessoal, estamos chegando aí ao final de mais um programa 7-1, pedindo para você fazer a inscrição no canal, dar aquele like, comentar. Olha quanta história boa o doutor Clóvis contou aqui para gente e ainda falou sobre questão da medicina do esporte, da Covid. Olha que coisa legal, que papo bacana foi esse. A gente vai esperar vocês no próximo programa e o doutor Clóvis já aceitou aí o nosso convite para retornar e continuar muita história de bola. Olha só, eu queria agradecer de coração o convite. Do fundo do meu coração, eu adorei. Não esperava que fosse tão gratificante, tão prazeroso. Vocês são pessoas que a gente vê que são pessoas do futebol, pessoas da bola, com uma simplicidade que é difícil de você ver no mundo de hoje, né? As pessoas estão muito pouco simples hoje, estão muito pouco humildes, e vocês, a gente vê só pelo sensitivo, que são pessoas do bem, pessoas do esporte, e que estão querendo fazer um entretenimento para as pessoas que estão nos assistindo. E eu tive uma honra muito grande de participar aqui e fico à disposição de vocês, porque vocês precisarem, a qualquer momento que vocês quiserem chamar, será um prazer enorme. E volto a dizer, acaba a pandemia para a gente fazer presencial. Maravilha. Obrigado. Valeu, doutor. Muito obrigado, cara. Clóvis, aquele abraço. A honra é toda nossa. É isso aí. Estamos chegando ao final, pessoal. E até o próximo programa, hein? Grande abraço. Falou, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Grande abraço a vocês. Tudo de bom.